Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. O vídeo de hoje nós vamos falar dos principais cuidados na produção de mudas por semente ou por estacas. Essa pergunta foi encaminhada pelo Rogério e ele pergunta quais os problemas com relação à produção de mudas, né? As principais produções. Eu vou citar 4 aqui, tá certo? Mas eu já tenho vários vídeos, né, já postados aqui no canal com relação à produção de mudas, tá certo? Se você puder assistir, seria bem interessante, ok? São 4, na verdade, itens, né, muito importante que você precisa prestar atenção com relação à produção de mudas. Antes da gente começar, eu peço que vocês cliquem no like, tá certo? Inscreva-se no canal, compartilhem esse vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo está sendo interessante para vocês, tá certo? Então peço essa colaboração. Vamos citar algumas, né? São vários. Eu queria deixar aqui registrado os 4 principais itens, tá? Para que você consiga produzir as suas mudas, tá? Sem ter problema nenhum. Primeiro, antes de mais nada, né? Seria você conhecer essa espécie que você está tentando produzir a muda ou você está produzindo a muda. Eu tenho postado aqui vários vídeos, tá, no playlist que eu denominei de Você Conhece Realmente Essa Espécie, tá certo? Muita gente acaba ganhando semente ou ganhando estaca, tá certo? Mas não conhece a espécie em si, tá? E isso é muito importante, tá? Porque assim a gente conhece, por exemplo, o melhor ambiente em que ela poderia estar sendo cultivado, tá certo? O melhor substrato, ok? E assim por diante, ok? Então é importante que vocês conheçam a espécie na qual você esteja propagando. Segundo item que eu acho que você tem que prestar muito atenção, muita gente acaba perdendo, inclusive plantas adultas, né? Devido à falta do conhecimento no substrato, tá certo? Qual substrato utilizar e os cuidados básicos, né? Com relação a esses materiais. Primeiramente, a gente está falando de propagação, produção de mudas, tá certo? Então, esse fator, tá, faz com que a gente tenha, tá certo, o cuidado, por exemplo, com o substrato não contaminado com pragas e doenças, tá? Então, um item que eu falo muito aqui, que é a esterilização. Eu comento aqui em várias oportunidades de substratos esterilizados na qual você mesmo pode fazer, ok? O Ministério da Agricultura não exige, né, por enquanto, que esses materiais sejam estéreis, tá certo? Alguns materiais no seu processamento são estéreis, como eu posso citar aqui a casca de arroz carbonizada, tá certo? A vermiculita, perlita, são materiais que na sua produção, na sua confecção, tá certo? Elas passam por altas temperaturas e com isso você tem a esterilização. Agora, a grande maioria dos substratos, né, comercializados, a gente não tem esse processo, tá certo? Então, você deveria fazer, principalmente se você está trabalhando com relação
a produção de mudas. E não é só isso, né? Você precisa conhecer, por exemplo, né, a porosidade do substrato, a capacidade de retenção do substrato, tá? E diversos outros itens. Eu tenho aqui no canal um playlist de substratos que acredito que já tenha mais de 120 vídeos, tá certo? Se você puder assistir pelo menos essas de esterilização, seria muito importante para você que está produzindo as mudas. A produção de mudas é muito simples. Tem que ter os cuidados porque são mudas pequenas, né? São plântulas, tá certo? É como se a gente estivesse trabalhando, tá? Tratando de recém-nascido, tá certo? Então são cuidados que nós temos que ter, tá? Em dobro, né? Principalmente na produção de mudas. E substrato é um item extremamente importante, tá certo? Assistem esses vídeos que eu já tenho nesse canal. Eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar e assistir. Tá? Terceiro item muito importante, né? Com relação à produção de mudas, tá certo? Essas, digamos assim, esse ambiente tem que ser um ambiente diferenciado para a germinação de sementes e enraizamento de estacas. Normalmente, tá, o produtor, né, profissional, ele tem um ambiente, tá, específico para essa situação, tá certo? Tanto é que hoje em dia muitos produtores profissionais já não produzem as mudas, eles preferem comprar as mudas, né, já produzido, porque você precisa sim ter um cuidado muito especial com relação aos cuidados, os cuidados principalmente com relação ao ambiente também, tá? Então eu normalmente aqui falo de bandejas de bolo, né, essas de plástico transparente, essas bandejas de doces, né, que você pode utilizar, tá, na produção de plantas, tá, de germinação de sementes, tá certo? Vou deixar aqui algumas fotos, tá, que você mesmo pode produzir, tá, tanto de hortaliças, tá, de frutíferas, de semente no geral você pode produzir por esse sistema simples, né, que é a bandeja do bolo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu já produzi vários vídeos aqui, produção de sementes de nirá, de hortaliças, de cactos, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar também, seria muito bacana, tá certo? Vale a pena assistir, ok? E o quarto item, né, quarta dica que eu dou aqui, não são somente esses quatro, tá? A gente tem várias outras, eu vou postar mais vídeos sobre essa questão, tá? O pessoal me pergunta muito com relação à adubação, tá certo? Na fase da produção das mudas. Olha, eu vou falar aqui uma coisa que vocês vão ficar assustados, tá certo? Tanto as sementes como as estacas, tá certo? Sementes quando não estão germinando e as estacas enquanto não tiver raiz, não há necessidade de você colocar o adubo, tá certo? Por quê? Porque esse adubo vai ser inerte e pode até se perder, tá certo? Com a lixiviação ou até por evaporação, aonde você deixa seu sistema, você pode perder, por exemplo, o nitrogênio, tá? Pela volatilização, tá certo? Então, nessa fase em que você coloca a semente e coloca a estaca sem a raiz, não há necessidade de ter nutrientes, tá certo? Você só vai acrescentar, começar a colocar os adubos quando as sementes germinarem, já tiver as primeiras radicelas, né, as raízes, e quando as estacas já tiverem as raízes. E senão você não precisa colocar os adubos, tá certo? E quais os adubos colocar, né? Esses adubos têm que ser os adubos menos salinizantes e prontamente absorvíveis pelas plantas, tá certo? Então,
Por isso que nessa fase eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com os FET solúveis, também com os adubos coats, tá certo? Ok? E adubos orgânicos que rapidamente dê possibilidade às plantas absorverem os seus nutrientes. A grande maioria dos adubos orgânicos não tem, tá, esse aspecto, tá, de, digamos assim, conhecido mais como mineralização, tá? Então, na verdade, seria o oferecimento de nutrientes prontamente solúveis, tá certo? Então, eu tenho, não dá para falar aqui num vídeo de 10 minutos, 15 minutos. Então, eu tenho vários outros vídeos, se você puder assistir, seria bem interessante. Como eu disse aqui, né, são itens, né, muito importantes para que você tenha a sua produção de mudas, seja por semente, seja por estaquia, tá certo? Só no caso da bandeja, tá certo? Quando você fecha totalmente, você não deixa no sol, senão ela vai, na verdade, criar um sistema de esterilização de tudo que tem dentro. Então, no caso das bandejas, mesmo dentro do nosso orquidário, a gente sempre deixou debaixo das bancadas, na sombra, até que as sementes comecem a germinar, tá certo? Aí a gente retira desse ambiente e abre essa caixinha de plástico transparente, tá certo? Então, existem várias dicas, né, que eu tô passando aqui em pontos, em pequenos vídeos, tá certo? Se você puder assistir, seria interessante e importante. Se você teve alguma dúvida e tenha sugestões, por favor, envie para a gente. E peço a vocês que cliquem no like, tá certo? E inscrevam no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá, está necessitando da nossa ajuda. O lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também. E peço também a sua ajuda, tá, para o nosso trabalho aqui. Tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho. Com isso você vai ter um aviso, tá, desse canal do YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.